Um ano novo e uma oportunidade muito especial. Iniciarmos uma nova série durante os próximos 2 meses. Estaremos estudando como andar com Cristo. Qual é o segredo desse relacionamento? Como é possível hoje, pleno século 21, andarmos com Jesus? Andarmos pela cidade de São Bernardo, São Paulo, sair para um tempo de férias, mas com Cristo. Qual é o segredo disso? Você que está voltando para o trabalho, talvez amanhã seja o grande dia, chegar lá na sua empresa, sentar na sua mesa, começar o trabalho, ou chegar na montadora, iniciar sua atividade com Cristo. Isso faz toda a diferença. Qual o segredo disso? O que a Bíblia fala sobre esse andar com Jesus? Sem dúvida nenhuma, primeiro sinal é ouvirmos o seu chamado. Sem discernirmos o chamado de Cristo, Jesus nos chamando, não vamos ter condições de caminhar com Ele. E claro que quem fala a você é só Ele, Deus. Eu sei totalmente das minhas limitações, deficiências, mas eu creio naquilo que Deus pode falar ao seu coração através desse livro. E nós vamos hoje iniciar então juntos esta série, e que o Senhor, de fato, fale ao meu e ao seu coração através da leitura e do texto que vamos estar considerando. Antes de iniciar a leitura, eu quero dar para vocês um panorama do Evangelho de Marcos. Essa série vai se desenvolver através do Evangelho de Marcos. E é simples você observar como que ele está dividido. A primeira parte, os primeiros 10 versículos, ele apresenta o serviço do servo. De 11 a 16, a segunda parte, ele mostra o sacrifício do servo. Então, a primeira etapa, você vai observar Jesus servindo, realizando sinais, maravilhas, levando as pessoas a entender o reino de Deus e pregando o evangelho do reino. A segunda etapa, ele aponta para o sacrifício. O servo que veio para ser sacrificado no meu lugar, no seu lugar, e dar a condição de novamente estarmos juntos do Senhor, reconciliados com Deus através de Jesus. Então, o diferencial no Evangelho de Marcos é olhar Jesus como servo. Cada um dos evangelhos vai apresentar Jesus de uma forma, de uma maneira. E o versículo-chave está no capítulo 10, no versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está aí uma oportunidade durante esses próximos 2 meses, todos nós realizarmos uma leitura do Evangelho de Marcos, começando ali no capítulo 1, indo até o final, no capítulo 16, porque isso vai facilitar e ajudar você a acompanhar todas as mensagens que ocorrerão durante os próximos domingos. Hoje eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 16 a 20. Depois eu vou ler o capítulo 8, no versículo 34. Então eu peço que você segure e fique ali nesse versículo 34 do capítulo 8. Mas nós vamos iniciar lendo a partir do capítulo 1, versículo 16 até o versículo 20. Se você não tiver aí a sua Bíblia, na sua versão, pode acompanhar comigo aqui no telão. Marcos 1:16. Andando junto ao mar da Galileia,
Jesus viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eles eram pescadores também. Pescavam os peixes, mas também eram pecadores, como eu, como você. Eles precisavam de Jesus, e lá estavam. Mas veja o que acontece. Jesus os observando, diz: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando redes. E logo o chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Veja que interessante. Todos eles estavam numa atividade. Hoje, você sendo chamado por Jesus para ser um discípulo dele, talvez você estivesse trabalhando na Scania, aqui do outro lado da Anchieta, ou na Ford, um pouco mais próximo, ou lá em São Caetano, na GM, estão cercados de indústrias aqui, ou no escritório em São Paulo, ou dando aula em algumas escolas que nós temos aqui à volta, em São Bernardo, em São Paulo. Plena atividade. E Jesus te observa e diz: João, vem e segue-me. Que negócio é esse? Que mistério é esse? Você ouvir Jesus te chamar para ser um discípulo dele. Mas é assim que acontece. Você pode estar sentado nos bancos de uma universidade, preparando para assistir uma aula, e ali no silêncio da sua mente e coração, naquele instante, Jesus te chama, fala ao seu coração. Pode estar andando no metrô em São Paulo, e num momento ele fala a você, através de algo que você ouviu, algo que você leu, a palavra que você ouviu de uma pessoa, falando a respeito das coisas eternas. Isto é algo sobrenatural. Não é fruto de nenhum pensamento humano. É Deus nos alcançando, Deus falando conosco. Mas veja que interessante no capítulo 8, no versículo 34. Aqui nós vamos observar como que isso é possível. Jesus aponta para algumas atitudes que aquele que quer se tornar discípulo precisa ter, precisa assumir. Veja o que diz o texto. Chamando a multidão com os discípulos, e veja no contexto aqui, não estavam só os discípulos, mas toda a multidão. E o foco de Jesus naquele momento era desafiar as pessoas a segui-lo como seus discípulos. E ele diz: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Você deve ter já lido esse texto, ouvido algumas pregações, estudos sobre o texto. Mas Deus tem um momento para falar especificamente ao nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir. E a minha oração é que isso aconteça com todos nós, que só Ele é suficiente para fazer isso. Hoje nós vamos estudar as três novas atitudes que o indivíduo precisa exercer, experimentar para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Agora, deixa eu dar uma outra notícia para vocês. Nós precisamos estudar a Bíblia considerando
toda a progressão da revelação. Nesse momento, Jesus não tinha sido ainda crucificado, não tinha ressuscitado, mas ele para naquele momento e chama essas pessoas para segui-lo. Eles não sabiam muita coisa. Vocês lembram da experiência do apóstolo Pedro? Deixa comigo que eu garanto, não vou te negar. Não demorou muito. E Pedro nega Jesus. O que eu quero dizer nesse momento é que nenhuma dessas 3 atitudes que nós vamos estudar hoje, nós somos suficientes para vivê-las. Nenhum de nós, homem nenhum, mulher nenhuma, pessoa nenhuma, é suficiente para viver e ter essas 3 atitudes na sua vida. Mas então, por que Jesus desafia, sabendo que eu não sou suficiente para renunciar, para ir ao sacrifício e para perseverar na caminhada? E para entendermos isso, só olhando a progressão da revelação bíblica, que pouco mais à frente, Jesus mostra que nós não estaríamos sós nesse mundo, que o Espírito Santo de Deus viria para nos iluminar, para dar entendimento e discernimento e para nos capacitar a ter atitudes que jamais nós teríamos. Se nós não entendermos que a experiência de seguir, de andar com Jesus, é uma experiência sobrenatural, é uma experiência produzida pelo poder de Deus, nós vamos ser os mais frustrados dos cristãos, porque nós não temos capacidade de andar com Jesus. Nós não temos suficiência em nós para perseverarmos e para renunciar às coisas desse mundo. Você já percebeu na sua história que em alguns lugares existem pessoas nas igrejas que costumam fazer apelos e trazer as pessoas à frente todos os domingos à noite, que tem pessoas que várias vezes levanta do seu lugar e vem. Então elas, como se estivesse tomando uma decisão de seguir a Jesus, 1, 2, 3, porque ela olha a sua vida e viu que não conseguiu fazer aquilo que ela queria fazer. Ela não renunciou, ela não abriu mão daquilo que ela deveria abrir mão. Ela não conseguiu. Então ela quer tomar atitude de novo, tomar uma nova posição. Mas eu espero que, se tiver alguém nessa condição hoje à noite, isso jamais aconteça. Porque o texto vai deixar claro como é que isso acontece na nossa vida. Qual é o processo desse desenvolvimento? Vamos olhar a primeira atitude. Você olhe comigo. Renunciar. Jesus falou, se você quer andar comigo, se você quer me seguir, você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa renunciar tudo que você tem colocado na sua vida como o máximo, o foco, a sua motivação, a sua razão de viver. Então nós somos chamados a um momento de uma grande despedida. Eu tenho que parar e conversar comigo mesmo. Renato, tchau. Agora, não mais eu, mas Jesus. Agora eu vou segui-lo. Agora são os valores dele. Agora são os ensinamentos dele. Mas eu não consigo. Mas eu tomo uma posição, pela fé, que ele vai produzir em mim
a vitória, vencer diante dos grandes desafios que uma renúncia me chama. O dinheiro, o poder, as conquistas na vida, o casamento. Provavelmente tenha um jovem apaixonado aqui, que está contando as horas para o seu casamento. E isso é o máximo da vida. Mas você vai casar, e você vai ver que não é o máximo. Mas não quero te decepcionar. Vai acontecer com a moça que está aqui também. Aí, a expectativa do filho, vem o filho. Os avós, principalmente, derretem, né? Mas não é o máximo. Porque as circunstâncias desta vida, elas jamais nos saciarão. Jamais. Aquela promoção na empresa para você obter uma nova atividade, um novo salário, você espera isso e corre atrás disso e fica naquela expectativa, isso vem. Mas não é o máximo. Jesus está dizendo aqui que agora Ele é o nosso máximo, Ele é o nosso foco, Ele é a nossa motivação, Ele é a nossa razão do viver. E Ele nos desafia a tomarmos uma posição. Não é ouvir e achar bonito. Aí que está o segredo. Mas aí você me diz, mas Renato, você não disse que eu não consigo renunciar? Confirmo. Mas essa decisão, ela vai ser feita pela fé e a provisão virá da maravilhosa graça de Deus. Não é pela sua força, não é pelo seu esforço, não é pela minha capacidade ou sua, mas é uma ação poderosa do Senhor. Você olha comigo esse texto que você tem aí, você vai observar que existem 3 imperativos. Negue, tome a sua cruz, e o terceiro, siga-me. Mas eu vou mostrar uma diferença que está no texto. Os 3 são imperativos, mas os 2 primeiros, o tempo verbal é auristo, que significa uma decisão num determinado momento. É feita uma vez, e uma vez por todas. Não tem continuidade. É a decisão tomada, assumida, num momento, e a partir dali, decisão tomada. Fim. As 2 primeiras atitudes. E essas 2 primeiras atitudes é que vão nos dar base para a terceira. Que o tempo verbal, embora sendo imperativo também, é presente. E dá para nós a ideia de continuidade, completamente diferente das 2 primeiras, dos 2 primeiros imperativos. Então, renunciar é uma decisão. E só você vai saber se você está preso ao seu próprio eu, vivendo segundo os seus próprios olhos, ignorando a Deus na sua vida, não levando Deus a sério, deixando Jesus longe de você. Eu não sei. Mas você saberá. Porque Deus vai falar e Deus vai mostrar. O discernimento será dado pelo Espírito Santo. E isso, vindo a você, é o momento de parar e decidir. Eu seguirei a Jesus e eu vou renunciar e vou me despedir do Renato. E eu tomo essa decisão. Agora não vai ser mais o que o Renato quer, o que eu quero, mas será aquilo que Jesus e os seus valores e os seus princípios estabelecem. Decido. E essa decisão é expressa numa oração, como a gente faz diante de Deus. Senhor, não mais eu. Eu quero ser um discípulo de Jesus.
não tenho condições, não tenho capacidade, estou preso a muitas outras coisas na minha vida, não consigo me libertar, mas eu decido, eu quero seguir a Jesus. Esse foi, na minha vida, aos 18 anos, o que fez toda a diferença. Porque eu olhava, eu ouvia Deus falando comigo, mas eu olhava para a minha vida. E eu via que eu era incapaz. Eu tentava, mas falei, não dá. Mas, num momento, eu entendi que eu precisava decidir e me posicionar pela fé, que agora o meu máximo não era mais eu, os meus desejos, mas era Cristo. A segunda atitude também é uma atitude que deve ocorrer uma vez por todas, num momento. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. A coisa fica séria, porque nem eu nem você teríamos condições de carregar a cruz em direção ao sacrifício. Mas é isso que ele me chama a fazer. E eu não consigo. Mas qual é o segredo? E veja que interessante Jesus explicando isso ali. O Evangelho de Marcos, ele é escrito a todos aqueles que não eram judeus, outros povos, chamados gentios. E de uma maneira muito especial, Marcos está dirigido aos romanos, que conheciam e sabiam muito bem o significado da cruz, o que era levar a sua cruz, que a cruz significava sacrifício e morte. E Jesus está falando aqui, ou Marcos está escrevendo e chamando a nossa atenção para o que Jesus estava nos desafiando. Renato, você precisa estar disposto a morrer comigo. Senão ele não falaria, tome a sua cruz. E por isso que nós precisamos entender a progressão da revelação bíblica. Mais para frente, Paulo escreve dizendo a Timóteo: todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. A caminhada de um discípulo de Jesus sugere lutas, desafios, problemas. E nós não podemos nos iludir com um evangelho que só passa coisas boas, a prosperidade, porque não é assim, não foi isso que Jesus disse. Que você vai ter tudo. Deus pode dar tudo para você, mas você pode também ficar sem tudo. E não vai fazer diferença na sua caminhada de vida, porque a sua vida seguindo a Jesus, andando com Cristo, não vai depender das circunstâncias, do que você tem ou do que você deixa de ter, se a sua saúde é boa ou se é debilitada, porque o seu foco está em Jesus, e a sua disposição está com Ele, de ir ao sacrifício e até a morte por causa de Jesus. Vocês sabem que, pleno século XXI, até hoje, em alguns países do Oriente e da Ásia, cristãos são sacrificados, são mortos por causa de Jesus. E isso ocorre hoje. Então a segunda atitude tem a ver também com um posicionamento, uma decisão tomada. É a minha bagagem, é a sua bagagem. É aquilo que nós vamos levar na jornada e na caminhada com Jesus. É a cruz. A ideia do verbo é colocar sobre o meu ombro e carregar a própria cruz, que se torna então minha bagagem. Sabendo que eu estou sendo crucificado com Cristo, que Paulo explica e fala isso mais à frente,
quando ele escreve aos Coríntios. E a terceira atitude tem a ver com a perseverança. Se alguém quiser vir após mim, siga-me. Mas vocês estão vendo a sugestão da imagem? Se ele não segurar o meu braço, eu não persevero. E nem você, não se iluda. É ele quem nos capacita na caminhada. Se nós fôssemos suficientes, nós não precisaríamos de Jesus. É isso que eu quero que entendamos a progressão da revelação. Vocês conhecem a história do jovem rico. Chegou para Jesus, diante de um desafio de segui-lo. Mestre, eu guardo todos os mandamentos, todas as coisas. Aí Jesus começa a dialogar, você conhece o diálogo. E por último ele diz, bom, então, dá tudo aos pobres, vende, vem e segue-me. O jovem virou triste e não seguiu a Jesus. Não decidiu seguir a Cristo e andar com Cristo. Nós não podemos, nós não temos condições em nós para fazermos isso. Mas você diz, então, como acontece de eu perseverar, de eu crescer, de eu amadurecer, de eu andar com Jesus? De novo eu quero dizer, é fruto da maravilhosa graça de Deus. Eu tento escapar de Jesus e Ele não deixa, Ele me segura. Você tenta se afastar e Ele te abraça. Esta é a realidade. Se nós fôssemos capazes e competentes, nós cumpriríamos toda a lei. Estaríamos perfeitamente integrados e unidos com Deus, Pai. Mas nós éramos incapazes e somos incapazes. A lei serviu para mostrar, Renato, veja, você é um pecador, você precisa de Deus. E lá no passado, eles olhavam pela fé, na expectativa desse Cristo, que viria como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para que todos pudessem então estar reconciliados com Deus e estar numa nova vida. A sua vida pode ser diferente como um discípulo de Jesus. Levar Deus e a sua palavra a sério em tudo que eu faço, seja por uma decisão posicional, ou por uma decisão de caminhada, de continuidade, Ele será o grande provedor. Vocês conhecem Jesus, a parábola, quando Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, se permanecerdes em mim, dareis frutos. Se não, nada poderá acontecer. E aí ele diz, sem mim, nada podeis. Dá para entender que você e eu não podemos andar sem a capacitação que desce do alto? Que eu não posso deixar de ser maldoso, que eu não posso deixar de ser mentiroso, que eu não posso deixar de odiar e ficar com raiva das pessoas pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade. Nenhum de nós vai conseguir. Por isso Jesus diz, vem e segue-me. Mas tome essas decisões, as pontuais, negar-se e sacrificar, ir ao sacrifício por Ele, se necessário for, e segui-lo. Paulo, mais para frente, ele entende perfeitamente essa verdade. E veja o que ele escreve na sua caminhada de fé, na sua vida, proclamando e anunciando o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5.
E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Preste atenção, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós. Gente, nós não somos nada. Nem pensar, nem isso nós conseguimos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Esse é o segredo. Esta é a maravilha. É assim que a vida cristã, a vida com Cristo, o andar com Cristo se torna emocionante, sensacional. Ele agindo em você, Ele agindo em mim, pessoas limitadas, frágeis, fracas, mas que podem experimentar o poder de Deus. Mas é preciso decidir, é preciso se posicionar e experimentar pela fé a realização dessas atitudes na minha e na sua vida. Paulo diz, relatando lá em Filipenses seu agradecimento na ajuda da igreja de Filipos, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós podemos hoje ouvir e discernir o chamado de Jesus e segui-lo. Mas nós precisamos nos posicionar pela fé, renunciando o nosso eu, assumindo uma nova bagagem, que é a cruz, é a morte com Cristo, essa identificação com Ele, e uma caminhada de dependência plena do Senhor. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. O segredo e o mistério de ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso. E eu sei que Deus fala com cada um de nós. Eu não sei qual tem sido a sua luta, o seu desafio em andar, em seguir a Jesus. Mas eu sei que eu e você podemos ter uma experiência diferente, tomando decisões e assumindo posições que serão garantidas pela fé, esperando na provisão e no poder do Senhor. E eu quero desafiar você esta noite. Talvez você esteja cansado, já desistindo e desanimado, na luta contra as coisas que você tanto e não consegue. Mas Deus pode fazer a diferença na sua vida, e ela pode ser de fato diferente. Então, eu quero desafiar você nessa noite, aí no silêncio no seu coração, entendendo que você precisa se posicionar, dizendo: Senhor, não mais eu renuncio o meu eu. Tudo aquilo que eu tenho colocado em primeiro lugar agora será o Senhor. E o Senhor vai me capacitar pela fé. Minha bagagem agora é a cruz. Eu quero me identificar com o Senhor na sua morte para viver uma nova vida. E eu quero andar com o Senhor, vibrando, independendo de circunstâncias. Quero conhecer essa experiência sobrenatural de ser um verdadeiro discípulo com Jesus e andar com Ele. Essa oração é sua, é minha, é daquele que ouviu o chamado. Que o Senhor toque na sua vida
e que seja um tempo de transformação, de mudanças, de uma vida nova em Jesus. Amém. Em nome dele que eu oro.